meus pequenos filósofos, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, eu sou a Dona Filó e hoje é dia de filosofia para crianças. Sim, e a Dona Filó está aqui com um baú cheio de histórias filosóficas para podermos investigar, para podermos pensar, para podermos refletir sobre tudo que está à nossa volta. Porque, como vocês já sabem, vocês, meus pequenos filósofos, têm um grande segredo nas mãos. Uma pílula que pode transformar o mundo. Alguém sabe me dizer que segredo é esse? Sim, muito bem, você acertou. O segredo de pensar sobre o pensar, que não são para todos, é só para aqueles, na verdade, que conhecem a filosofia, como vocês aí, meus pequenos filósofos investigadores. Hoje a Dona Filó veio contar para vocês mais uma história incrível, a história da Coruja Corajosa. E sabe que essa história da Coruja Corajosa veio trazer para nós uma reflexão, uma investigação muito importante. Vamos conhecer a história? Porque, como vocês já sabem, nós não podemos sair. Ah, mas as palavras podem. Como vocês já sabem, nós não podemos sair, mas as histórias podem. E são essas histórias que podem sair daqui da casa da Dona Filó, aí na casa de vocês, para que nós possamos pensar e refletir juntos. Então vamos lá para mais uma história do baú de histórias da Dona Filó. Histórias filosóficas, reflexivas, que nos fazem entender sobre os grandes segredos. Essa história que a Dona Filó vai contar hoje, ela vai contar a história de uma coruja corajosa. Sim, uma coruja muito corajosa. É o símbolo da filosofia. Lembram? Por que o símbolo da filosofia? Porque a coruja tem os olhos bem grandes, enxerga durante a noite e observa tudo que está à sua volta. E a coruja, por ter recebido da natureza esse grande privilégio de observar, analisar e ver tudo que está ao seu redor, ela representa o símbolo da filosofia, o símbolo do saber, do aprender, do saber sobre as coisas do mundo. Só que vocês acham que a coruja foi sempre assim? Sempre corajosa e sempre disposta a olhar para tudo sem ter medo de nada? A história de hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos lá para a história então? Uma vez, uma corujinha que morava num galho de uma árvore bem alto. Essa coruja, que vivia lá no galho da árvore, ela na verdade tinha medo do escuro. E ela todo dia pedia para a lua assim: Senhora Lua, por favor, ilumine para mim à noite, porque eu tenho medo de ficar sozinha e eu tenho medo do escuro. A lua dizia assim: mas coruja, coruja, você é minha companheira da noite, não pode ter medo do escuro, é você que tem que observar tudo que está acontecendo ao redor. Mas a coruja dizia assim: lua, lua, não vá embora, não se feche, ilumine para mim porque eu preciso de você. E a lua então toda noite dizia para a coruja que ela não precisava ter medo, mesmo porque a lua estava ali, mesmo quando não a iluminava. Mas a coruja, um dia, quando a lua já estava se escondendo, viu um grande movimento atrás dela. E gritou: lua, lua, me socorre, porque o que eu estou vendo ali é um grande monstro querendo me pegar, com umas garras enormes. E a lua, com a sua luz, veio e iluminou onde a coruja estava com medo e disse: oh, minha coruja querida, não é um monstro querendo te pegar, é apenas alguns passarinhos que estão na cauda do jacaré. Ai, a coruja respirou aliviada. Passou mais um pouquinho e a coruja falou: lua, 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 você não imagina que agora tem uma pedra enorme vindo em minha direção. A lua iluminou e disse para a coruja: oh, minha coruja, não é uma pedra vindo em sua direção, é apenas um urso enorme que está dormindo durante todo o inverno. Passou mais um tempinho e a coruja logo falou: lua, 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 me socorre, porque agora tem um bando de fantasmas correndo atrás de mim.
E a lua, mais uma vez, com seu brilho encantador, iluminou onde é que a coruja achava que estavam os fantasmas. E aí a lua falou assim para a coruja: não, minha querida coruja, isso na verdade é só as penas de um pavão que estão refletindo uma sombra enorme, bem grande. E a noite ainda se passou, a noite andou e mais uma vez a coruja: lua, 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 me socorre por favor, porque agora tem um monstro de muitas patas correndo atrás de mim. A lua, mais uma vez, virou e falou: não, iluminou onde estava com medo a coruja e disse para a coruja: não, são apenas os tucanos dormindo num galho da árvore bem grande. Ai, que alívio, disse a coruja. E a coruja ficou ali, toda contente, mas de repente ela olhou para um cantinho e ela viu que vinha vindo na direção dela e não parava de se mexer algo estranho que se movimentava sem uma definição clara. E ela logo já imaginou: ai meu Deus, o que será que vem aí? E aí ela já falou: lua, 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 me socorre por favor, porque agora eu estou vendo a sombra se movimentar. E aí, mais uma vez, a lua iluminou aonde a coruja estava com medo. E aí a coruja pôde ver que, na verdade, o que estava se movimentando não era um fantasma ou um monstro ou nada em sua direção. Era apenas as folhas de uma laranjeira, com as laranjinhas, as florzinhas ali penduradas, que se movimentavam com o tempo. E então, depois disso, a lua disse para a coruja: coruja, você percebe que, na verdade, você tem medo, mas no que você tem medo não existe? E a coruja, então, refletindo, observando, analisando, sendo curiosa, porque sempre estava perguntando para a coruja o que é que estava ali, ela pôde chegar à coruja, percebeu que, na verdade, o que ela estava vendo não era o que realmente era, estava apenas imaginando algo. E aquilo que ela estava imaginando não era real. E foi aí que o grande mistério aconteceu. E foi por isso que a coruja se tornou o símbolo da filosofia. Porque ela entendeu que ela tinha que usar os seus pensamentos, a sua imaginação, para poder, na verdade, criar coisas bacanas, para poder criar pensamentos bons, para poder, na verdade, criar novas oportunidades, sonhar e acreditar. E que o medo nada mais era do que algo que estava apenas em sua imaginação e dependia, na verdade, dela pensar, refletir e ter coragem para poder pegar esses medos e entender que, na verdade, eles não eram reais. Bom, com essa história de hoje, a dona Filó quis dizer para vocês que a palavra coragem é muito importante. A coruja precisou ter coragem para poder enfrentar os seus medos. Precisou ter coragem para refletir por que é que ela estava com medo só de uma sombra, que na verdade não era aquilo que ela estava imaginando. E também a dona Filó quis ilustrar para vocês de uma maneira bem bonita que a coragem, ela é a grande ferramenta para a gente poder combater o medo e que a coragem é fundamental para nós podermos construir um mundo melhor, visto que quem tem coragem de encarar os seus medos e coragem de poder trocar aqueles pensamentos de medo, de insegurança por pensamentos bons, construtivos e criativos, vive muito melhor. E é por isso que a filosofia recebeu como símbolo a coruja, porque a coruja é corajosa. Corajosa para pensar sobre o pensar. Corajosa para enfrentar os seus medos. Corajosa porque ela, na verdade, com a sua coragem, consegue decifrar todos os enigmas. E hoje é a filosofia que diz para nós que nós não precisamos ter medo, e sim coragem para construir um mundo melhor. Hoje a dona Filó vai convidar vocês para fazer uma atividade bem legal, uma atividade incrível. Eu quero que vocês façam aí com uma folha bem bonita e eu gostaria que hoje vocês usassem outras texturas. Pode ser o giz de cera, pode ser uma tinta. Eu posso até fazer uma tinta. Vamos dividir a folha ao meio e nós vamos desenhar na parte de cima o que eu tenho medo. Vamos depois refletir, pensar sobre isso e pensar como é que com a coragem, sendo corajoso, eu consigo resolver esse medo. E na parte de baixo da folha, nós vamos desenhar então essa ação de coragem para poder resolver o meu medo.
Combinado? Compartilhe com a Dona Filó todos os desenhos que vocês estão fazendo. Vamos mostrar para as outras pessoas que fazer filosofia é ser corajoso, é pensar sobre o pensar de uma maneira corajosa. E a partir de hoje, pequenos filósofos em ação. Como pequenos filósofos em ação, Dona Filó? Pequenos filósofos em ação corajosos, através do seu pensamento e da sua reflexão, conseguem decifrar os seus medos. E até aquilo que então causava eu tô com medo, agora vai ser motivo de dizer: eu já entendi que não é bem assim que as coisas acontecem. Beijos filosóficos da Dona Filó pra vocês e um grande abraço.